Fala, fiel torcida. Aqui você fica por dentro de tudo sobre o Corinthians. Todas as últimas novidades do time do povo. Prepare-se, porque o Fiel News está no ar. Queria que você falasse rapidamente do Memphis, mano. Vocês não chegaram a jogar juntos, tu sai e ele chega, né? Mas, pô, tu entra no Corinthians lá, enfim, vê. Mano, muito fera o que ele... O envolvimento dele. O envolvimento dele, né, cara? Os dois, vocês jogaram no Barcelona e tudo mais. O que você pode falar do Memphis, assim, cara? Como atleta, não tem o que falar, né? É. Como atleta é realmente, não só agora de Corinthians, mas na carreira dele. Se não me engano, é um artilheiro, um dos maiores da seleção da Holanda, né? Já fala por si só. Agora é o que eu falo, né? Ele se envolveu. E aí eu falo pra ele, agora é duro sair. Quando você entra no Corinthians e se envolver da forma que ele se envolveu e fazer o que ele vem fazendo no Corinthians, realmente é um cara que chegou Dando aula, né? disposto a viver o Corinthians. Essa é a grande verdade. É legal. O cara é saber o que é Corinthians. E aí, muitas das coisas, quando eu saio lá do Corinthians, que eu falo da minha entrevista, que é a cultura corintiana, são essas coisas. É um cara chegar, é saber o que é a Gaviões, o que é a torcida do Corinthians. É ele saber os processos do clube. A ideologia do clube. É isso. Então, ele chegou querendo saber o que é Corinthians. Isso é importante. Fora a parte do campo, que não tem o que falar, né? Eu fui algumas vezes depois que ele chegou lá no Corinthians, fui lá umas 3, 4 vezes, sempre lá, tranquilo na dele, vai treinar, volta e brinca, dá risada. Então assim, ele entendeu o que é, caiu dentro do campo, meu irmão, tem que trabalhar. Agora aqui fora, eu vou saber, eu vou entender o que é Corinthians, é o que ele tá fazendo. Pra poder me Você não acha que relacionar tá com a quebrada. dando uma aula, assim, pra... Porque eu vejo jogadores brasileiros e tô um cara muito envolvido com o que é o Corinthians e tudo mais. O jogador brasileiro é às vezes muito distante do que o clube significa, Exatamente. das tradições Muito do encastelado, clube né? e tudo mais. Você acha que ele tá dando aula para os jogadores Tá dando brasileiros uma nesse aula, sentido? Sim. tá dando uma aula. Mas são pra muitos, hein? São pra né? muitos porque, assim, tem alguns momentos que realmente o atleta não consegue ter essa relação com o clube devido ao pouco tempo que fica. Envolvimento. O envolvimento, saber, entender como é que é. Agora, outros que ficam por muito tempo, ele tem que saber, cara. Ele tem que saber o porquê que o Corinthians é assim, o porquê que o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, Qual é o seu o lugar Red na Bull, sociedade, o porquê né? que vocês chegaram até aqui. O porquê. Qual é a Eles história? têm que, é isso. Qual é a história que vocês têm pra vocês chegarem? O que o Corinthians representa? Quem o Por que Corinthians que eu tô representa? aqui? Essa É o que eu camisa falo, é o que eu representa. falo agora desse lado aqui. Agora que eu tô no Mirassol. Os atletas precisam entender o porquê que tá no Mirassol e o porquê que o Mirassol chegou onde chegou. É simples assim a pergunta. Daí você tem um ponto de partida. Aí nós chegamos em algum lugar. Então é isso, os jogadores eles precisam entender a história do clube que eles estão. Nesse caminho do Memphis, que tá sendo, né, nesse segundo semestre, né, vamos dizer assim, um case de sucesso nessa Os craques do chegada. futebol brasileiro. Exatamente. Vendo nessa toada de Soares, até o próprio Bright White, Bolassi, jogadores Não, europeus. agora se o Corinthians começa a especular o Pogba... Então, é. Você que é um cara desse nível, que jogou com esses caras lá fora, é muita loucura imaginar, até falar Sérgio Ramos, Pogba, esses caras vindo jogar nossa liga aqui. Mas chama atenção. É isso que eu falo, cara. Nós brasileiros, nós temos que... Porque a gente fica muito nessa comparação com clubes europeus e tal. Cara, vamos tentar fazer, então, alguma coisa diferente pra tentar chamá-los. Cara, eu nunca vi um país que tem tanto talento no mundo como o Brasil. É simples. E não é desmerecendo os outros países, é porque é verdade. Né? Eu vivi também isso daí. Então, por que eles não virem? Aí tem que vir um cara lá de fora, mostrar tudo isso, fazer o que o Memphis está fazendo. Jogar, fazer o trabalho dele e também mostrar o que é o Brasil. Isso. Dentro disso, as pessoas olham. Sempre tem alguém olhando. Minha mãe e meu pai sempre falaram, ó, vai a algum lugar, sempre vai ter alguém olhando. Então assim, todo mundo tá olhando. Todo mundo tá olhando. Todo mundo olha o Campeonato Brasileiro. Libertadores agora, os times brasileiros. Como que não atrai? É impossível não atrair. Então acho que a gente tem que começar a pensar diferente mesmo. Nós brasileiros, atletas brasileiros, pensar que, pô,
Nós temos que evoluir a nossa liga. Como é que você evolui? Porque os nossos que estão aqui hoje tá saindo com 18 já. Então, aí quem sofre depois é a seleção brasileira. Só que então nós temos que atrair lá de fora. Como que atrai? Temos que evoluir. É isso. O Memphis é importante até nisso, né? De mostrar para os jogadores de não é só. O Memphis não tá fazendo só no Corinthians, não. Ele tá dando uma aula no futebol brasileiro. É simples. Não é falando assim, criticando outras instituições, outros atletas, não. Ele tá dando uma aula no futebol brasileiro e mostrando o que é a cultura do futebol brasileiro, que tem muito potencial para evoluir. Vem, aproveita. É que tem jogadores gringos que vêm, o cara joga, beleza. O Memphis não, ele tá mostrando, cara, olha como é que o Brasil é foda. Dá pra se envolver. Que maneiro. Exatamente. E tal, se qualidade envolve. de vida. Pô, isso é muito legal. Como executivo. O que você pode falar do trabalho do Fabinho? Eu não sei como era ali no Flamengo, o trabalho, tudo. Como que funcionava os processos do Flamengo em relação ao Fabinho Soldado. No Corinthians ele chega como diretor executivo, então assim, na minha cabeça eu estava jogando. O diretor executivo ele vem o quê? Ele vem pra contratar, meu irmão. Ele vem pra contratar e botar a casa em ordem. É bem assim que eu penso. O Fabinho chega no Corinthians, uma mudança radical de gestão. Porque aí você tem uma gestão que ficou 14, 15 anos e entra o Augusto agora querendo implantar a filosofia dele, o que ele pensa que é melhor e tá tudo bem. E o Fabinho chega e aí depois a gente conversa bem, ele fala pra mim assim, esse ano a gente chega pra tentar organizar a casa. E o outro ano nós vamos tentar colocar a nossa metodologia, o que nós pensamos como gestores do Corinthians hoje. Ele chega no início muito complicado, de muita polêmica, da parte externa que atrapalhava. Eu falo isso lá com eles, quando eu estava visitando. Cara, nós ganhamos um jogo hoje, nós não falamos do jogo. Nós falamos do externo. Não dá pra aceitar. Nós temos que falar do jogo. O jogo é falado depois de 2, 3 horas, fala do jogo e acabou. No outro dia é problemas. Então o Fabinho entra num momento difícil. E eu fui explicando pra ele que algumas coisas, assim, no Corinthians... Assim, é o que eu falo que é cultural. Tem coisa no Corinthians que é cultural, irmão. Ninguém vai mudar. Coisa simples, sei lá, a parede ali é branca, vai continuar branca. E ninguém vai mudar. Pode vir quem for e é diferente mesmo a parada, é diferente. E aí o Fabinho começa a enxergar as coisas e ver os pontos que ele acha necessário mudar. E aí ele vai conseguindo fazer. Mas para ele fazer isso, ele tinha que ter uma pessoa ao lado. Ele foi construindo isso em muitas das vezes... Né, o presidente estava resolvendo todos os problemas fora do clube e o Fabinho vai fazendo isso muitas das vezes tomando a decisão dele ali sozinho, que é muito difícil num clube como o Corinthians. Só que ele vai mudando, as pessoas vão enxergando, só que as pessoas só enxergam as contratações. Então assim, cara, é todo um trabalho. O Memphis aí... Olha as contratações que eu falo porque nós estamos falando do Fabinho, mas o Fabinho, o presidente, cara, todos eles, o pessoal de scout, todos eles fizeram boas contratações e terminam o ano muito bem. Só que existe um trabalho interno ali, dentro do CT. Externo é muito fácil de você enxergar. Quando tá dentro do campo, caiu lá na arena, meu irmão, tem que ganhar. Quem foi contratado tem que chegar ali e ganhar o jogo, mas você tem que ver como é feito os processos, o dia a dia, como é que é. Eu falo, jogar no Corinthians é embaçado. Imagina. Então assim, o Fabinho Soldado, ele chega com uma dificuldade de encontrar uma situação diferente, desconfiança, e depois, com o passar do tempo, ele vai colocando as coisas dele que ele acredita. Hoje tá com moral. Tá com moral porque mereceu. Trabalhou. Às vezes, ninguém sabe, né, assim... Não vou falar como quando eu jogava, mas assim, hoje com esse lado aqui, o lado que eu estou, eu falo, pô, aí eu sei porque que o cara chega no CT 7 da manhã, às vezes dorme no CT 2, 3 dias consecutivos. Então assim, tudo isso você tem que enxergar. Não é que eu tô tirando o lado do atleta não, né? Que ele também passa por todo esse processo de concentração, dorme no CT, viagem e tal, só que o coordenador técnico, o diretor executivo, o presidente, ele vive toda essa logística também do atleta. Então, assim, merecidamente o Fabinho conseguiu esses resultados porque trabalhou muito. Isso é legal de falar. Legal, cara. A gente quer... Sempre me incomodou isso também, assim, essa coisa de uma galera metralhar alguém simplesmente porque ela acha que o nome é diferente, que ela supõe que o cara... Aqui, pô, e é muito disso, né? Fabinho Soldado. O cara, assim, é que eu não fico debatendo em Twitter, mas... Meu irmão, parou e... Tem noção do que o cara faz? Parou e se preocupou de repente em arrumar o telefone de alguém que conhece. O que o cara faz? Porque
Olha falo no pra organograma, gerente, o Fabinho Soldado. O Flamengo não pode ter o Fabinho Soldado ali. Não, e a Eu janela falo pra mais ele. elogiada do Brasil agora foi feita pelo E Fabinho. era o questionamento, pô, ele do Flamengo não fazia isso, ele vai fazer isso no Eu Corinthians. falo pra ele, quando eu vou visitar o Corinthians, eu falo pra ele. O próximo ano você vai precisar de alguém aqui. Humanamente é impossível, cara. Eu não falo isso, é pra ele, é pra a maioria dos executivos. O gerente Hoje eu tô pra nessa ele. parte também. Não tem como você fazer sozinho. Humanamente é impossível, é impossível. Você tem que cuidar do CT inteiro. É o que eu falei pra ele. Imagine o Fabinho Soldado, né? Estamos falando do Corinthians, cuidando do CT inteiro. Tudo Você falou bem. isso, ele dorme Aí lá eu 2, cuido. 3 dias. Ele cuida do CT. Aí precisa contratar um atleta, o Memphis. Aí vai o Fabinho. O presidente, nós temos que enxergar. O presidente de clube, ele é um caso à parte. Ele tem milhões de problemas para resolver. Aí cai pro executivo, só que o executivo também precisa contratar. O executivo sai. Vai contratar o Memphis, como é que faz? Falta essa função. É isso. Então é muito das pessoas entenderem como é o futebol. Ele não é difícil. Ele é fácil para quem quer trabalhar e para quem quer entender. O Corinthians parece o time mais forte para o início do Paulistão e o mais pronto, porque a gente está sabendo que o São Paulo está tentando trazer um meia e um lateral esquerdo, pelo menos, que o Palmeiras fechou o Facundo Torres e vai trazer mais 3 a 4 jogadores, e o Corinthians terminou o ano com uma sequência de 9 vitórias seguidas, o que dá a noção de que o time está pronto. E esse time pronto ou quase pronto, deve chegar mais um lateral esquerdo ainda, deve chegar mais algum jogador, mas o mercado do Corinthians foi o mercado no meio do ano. Então, o que fez esse mercado e o que representou esse final de ano do Corinthians? A volta do losango de meio campo. É isso que tem o Ramon Dias. O Corinthians vai ser matador no começo do segundo ano. A gente não sabe como vai ser, vai ter pré-temporada, vai ter um monte de coisa para acontecer. Mas o Corinthians terminou o ano com 9 vitórias consecutivas. E com essa formação que revitalizou um tipo de jogo que estava desaparecido. Com um volante mais fixo, que é o Ranieri, com um segundo homem, que é o Carrilho, que renovou o contrato, com o Bidon um pouco mais solto como terceiro homem de meio campo, mas fazendo o losango pelo lado esquerdo, e com o Garro, que terminou o ano como líder de assistências do Campeonato Brasileiro, 10 passes para gol, servindo a Memphis e Yuri Alberto. Isso representou também o quê? O Yuri já falou bastante sobre isso. Na nova posição, em que ele é um segundo atacante ou um ponta de lança, ele funciona. E virou o artilheiro do Brasil. Pela primeira vez no século XXI, o Corinthians tem o artilheiro do Brasil, o Yuri Alberto, com 31 gols. Esse time parece o mais pronto hoje, porque ele terminou com o mercado feito no meio do ano, sem a necessidade de contratar 3, 4, 5 jogadores no início do ano. É um time que já se reforçou, né? Que se fortaleceu muito com essa janela do meio do ano. Então, chegando ou não uma estrela como Pogba, um time que já está andando, terminou a temporada aí muito bem. Vamos para um break agora, porque a gente... Importante, desculpa. O Pogba só pode jogar em qualquer lugar do mundo a partir de março. É bem lembrado, porque ele está cumprindo suspensão por doping, né? Só a partir de março ele estará liberado. E aí, fiel? Vamos dar um giro pelas últimas notícias do Timão? Olha só o que rolou no nosso mundo corintiano. A novela Pogba, o Corinthians fez uma proposta oficial para o gigante francês Paul Pogba. A proposta de 3,5 milhões de reais está em jogo, mas o jogador pedia 4,5 milhões de reais. Está rolando uma negociação boa, e o clube pode contar com o patrocinador principal para fechar o negócio. Será que ele vai aceitar? Vamos ficar na expectativa. Sérgio Ramos, o Corinthians tem trocado ideia com o defensor espanhol. Mas, será que dá para trazer o ícone do futebol mundial para o Brasil? A grana vai ser pesadíssima, mas com as parcerias que o clube está fechando, quem sabe? Breno Bidon na mira de clubes europeus. O futuro da nossa joia está cada vez mais incerto, com os europeus de olho nele. O Timão já está se preparando para uma possível venda, mas enquanto isso, a gente fica na expectativa de um bom negócio. Se inscrevam-se no canal para ficar por dentro de tudo do Timão.